Olá, pessoal! Bom, estamos indo para a nossa última aula, finalmente, né? A última aula do Estatuto do Servidor, né, de Mato Grosso. Se você chegou até aqui, parabéns, tá? Você está levando o seu estudo muito a sério mesmo. E eu espero que dê tudo certo nesse processo seletivo e em outros concursos e processos que virão, tá? Então vamos lá, vamos finalizar essa série de aulas. Da licença para tratamento de saúde. Esse estatuto é um pouco assim. Falou de licença lá na frente, agora tá falando de licença de novo, tá? Às vezes acontece isso, eles são muito emendados e acaba ficando um pouco, as informações ficam meio fora de sequência, tá? Mas eu segui a sequência do estatuto. Vamos lá. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo de remuneração. Se a questão é de saúde, ele não vai ter prejuízo da remuneração, não, ele vai continuar recebendo. No caso de não ser homologada a licença, o servidor será obrigado a reassumir o exercício do cargo, tá? Sendo considerada como faltas justificadas os dias em que deixou de comparecer. Ficando, no caso, caracterizada a responsabilidade do médico atestante. Então, ele não teve culpa. O médico que disse que ele não tinha condição de voltar a trabalhar. Mas aí ele tinha, aí ele vai reassumir. Mas aí ele vai ser descontado nos dias que ele não trabalhou? Não, não vai ser, tá bom? Porque aí é responsabilidade do médico atestante, tá? Será concedida licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, tá? São aqueles 4 meses. Sem prejuízo da remuneração, ela vai continuar recebendo. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica, tá? No caso do nascimento prematuro, né, nasceu antes da hora, a licença terá início a partir do parto, tá? No caso de natimorto, decorrido 40 dias do evento, né, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o cargo, o exercício, né? Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, de 1 hora de descanso, tá? E ela pode parcelar em dois períodos de meia hora. Ela tem direito a 1 hora para poder dar de mamar para o filho dela, para o bebezinho dela. Na idade até de 6 meses. Ela pode parcelar isso em 30 minutos por dia, tá? Ou em 1 hora. A servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial para fim de adoção da criança será concedida licença remunerada pelo período de 120 dias, tá? Se a criança tiver até 1 ano de idade. Tem criança muito pequenininha, né? Até 1 ano de idade. Aí também é o mesmo prazo, né? Como se ela fosse filho biológico, né? Então, é de 120 dias. Agora, de 60 dias, se a criança tiver entre 1 a 4 anos de idade, tá? Aí vai ser de 60 dias, vai ser metade do que normalmente é. E 30 dias se a criança tiver entre 4 e 8 anos de idade. É um pouquinho maior, então diminui o tempo de licença. Luciana, servidora pública de Mato Grosso, viveu uma gestação de risco e seu filho veio a óbito durante o parto, tá? Um caso de natimorto. Segundo o Estatuto do Servidor Público de Mato Grosso, em relação a essa situação, é correto afirmar o quê? Decorridos 40 dias do evento, Luciana será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Isso aqui fala aqui, ó, né, gente, ó. Fala no parágrafo 3º do artigo 235, ó. No caso de natimorto, decorrendo 40 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico. E caso ela seja julgada apta, ela reassumirá o exercício, tá bom? Então, a letra A é a nossa resposta, ok? Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Configura acidente em serviço, dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relaciona imediato ou imediatamente com as atribuições do cargo. Equipara-se a acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo, sofrido no percurso da residência para o trabalho. Tá? Durante o percurso é considerado, sim, como sendo, né, um dano, um acidente em serviço. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável, tá? Quando as circunstâncias o exigirem. Então, ele tem que provar, né, que de fato esse acidente foi um acidente de serviço. Ele tem 10 dias para fazer isso, prorrogável. Por morte do servidor, os dependentes farão jus a uma pensão mensal de valor correspondente à da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito. As pensões distinguem-se quanto à natureza em vitalícias ou temporárias, que vitalícia vai ser para sempre, temporária até um determinado momento, até uma determinada idade, por exemplo. A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes que somente se extinguem ou revertem com a morte dos seus beneficiários. O beneficiário morreu, aí a pensão vitalícia vai extinguir, apenas nessa situação. Caso contrário, ela vai ser
para sempre, né? A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário, né? Aquela pensão vitalícia até que a criança, né, atinja a maioridade. Ela atingiu, aí ela se extingue. São beneficiários das pensões. Quem é que recebe as pensões vitalícias? O cônjuge, né, o companheiro, a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção da pensão alimentícia, o companheiro ou companheira, tá, que comprove união estável, a mãe, o pai, que comprova independência econômica ao servidor, que veio a falecer, né? Temporária, os filhos ou enteados até eles fazerem 21 anos, até eles completarem, né, até eles fizerem 21 anos de idade, ou inválidos, tá? Então, numa situação em que o filho tem até 21 anos, ele recebe. Fez mais de 21, ele não recebe mais. Ou também questão de invalidez, enquanto durar a invalidez. O menor sob guarda ou tutela até 21 anos de idade, tá? O menor até os 21 anos de idade, ele recebe pensão temporária. O irmão órfão de pai sem padrasto até 21 anos. E o inválido enquanto durar a invalidez, que comprova a dependência econômica do servidor. Auxílio reclusão, a família do servidor ativo é devido o auxílio reclusão. Nas seguintes situações: 2/3 da remuneração, quando afastada por motivo de prisão em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão, então a família desse servidor que está, né, em reclusão vai receber 2/3 da remuneração dele, tá? Uma vez que ele está preso, né, nessas situações aqui. Metade da remuneração durante o afastamento, em virtude de condenação por sentença definitiva, tá? Aí, nesse caso, vai receber metade da remuneração durante o seu afastamento, porque ele está sendo condenado, né? Até a pena que não determine perda de cargo. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, tá? Considera-se como necessidade temporária e excepcional de interesse público as contratações que visem combater surtos epidêmicos, fazer recenseamento, tá? Atender a situações de calamidade pública, substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério, permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, tá? Por notória especialização, inclusive estrangeiro, nas pesquisas científicas e tecnológicas, atender a outras situações motivadamente de urgência. E isso tudo configura necessidade temporária de excepcional interesse público. E aí você pode ter aí a contratação temporária, tá? Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de pessoal, exceto combater surtos epidêmicos? Sim, isso é considerado como, né, excepcional interesse público. Atender situações de calamidade? Sim. Substituir professor, admitir professor visitante, excluindo os estrangeiros? Incluindo, né, os estrangeiros. Essa é a nossa resposta, tá? Atender a outras situações motivamente de urgência? Sim. Ok, pessoal, então a gente finalizou a nossa aula, né? Finalmente nossa série de vídeos, né, do Estatuto. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado e estejam aprendendo muito, tá? Então, se vocês estão gostando do canal, não deixe de se inscrever, tá? E também ativa o sininho, porque eu vou estar sempre postando novidades de concurso público, tá? E também de processo seletivo que vir, né, acontecer, tá? Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!